mais uma Copa chegou e eu posso dizer, não pensei que ia conseguir me animar de novo. Afinal, eu não quero falar mal de ninguém aqui, mas nossa seleção tá meio... xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas vocês querem a grande verdade? Eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque são poucas coisas que fazem o Brasil e o mundo inteiro se unir pra algo que não seja a destruição do nosso próprio planeta. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi alguém no ônibus 6 horas da manhã com um sorriso no rosto que não fosse de loucura. Mas como eu disse antes, eu realmente achei que não ia ser tão divertido, porque eu tenho visto as pessoas ficando menos animadas também. Quando eu era pequena, eu via as ruas todas pintadas, as bandeiras penduradas nos postes, comprava um vuvuzela, tinha gente que se desafiava e até pintava portão, tanto que tem alguns que estão lá até hoje. E eu não tô falando que isso sumiu, na verdade ainda tem e muito, mas não parece que a gente ficou mais silencioso. Sei lá, é só uma sensação que eu tô sentindo e querem saber? Talvez o problema seja a gente mesmo, os mais velhos, e quem nasceu antes de 2014 sabe exatamente do que eu tô falando. Eu tenho que dizer, eu não sei nada de futebol. Nunca tive muito interesse em aprender sobre. Diferente do meu pai, ele sempre gostou de jogar e temos o nosso time do peito. Mas eu lembro que os momentos que mais nos divertimos relacionados a futebol ou era final de mundial ou Copa do Mundo. Mas eu sabia que pra mim aquele momento nunca seria tão importante quanto pra ele. Talvez seja pelo fato de ele ter assistido mais Copas do que eu, ou porque ele viu alguns dos melhores jogadores que tivemos no seu auge. Ele ainda falou que, na opinião dele, a seleção de 2002 foi uma das melhores que tivemos. Mas talvez seja um pouco suspeito, porque por algum motivo, todos os que ele disse que foram os melhores tinham algo em comum. Mas eu não sei o que. E como eu disse, eu nunca vi ganharmos uma Copa. Mas o meu pai sim. E ele diz que é simplesmente uma festa. O Brasil inteiro para. Os jogadores vão pra Brasília receber os parabéns do presidente. Rola carreata por São Paulo e Rio de Janeiro. É basicamente um único dia de carnaval fora de época. Mas enquanto a gente não ganha, ficamos apenas com a imaginação de dias melhores. Eu lembro da família inteira se reunindo pra fazer churrasco. Afinal, aqui é o Brasil e é óbvio que não dá pra faltar. Das mães e professoras pintando o rosto das crianças de verde e amarelo, sempre pedindo pra gente colocar a roupa da cor da seleção. Eu lembro que na Copa passada as coisas não foram tão boas assim. Sinceramente, eu não me lembro muito dos jogos. Acho que o que mais me marcou foi um jogo que aconteceu lá pras 13, 14 horas da tarde e eu tava saindo de um curso que eu tava fazendo. E quando entrei no ônibus pra ir pra casa, o motorista falou: vai começar o jogo da Copa, então eu vou correr um pouco, tá? Ah, por mim tudo bem, mas por quê? Naquele dia eu soube que a barreira do sol não é nada comparada ao motorista torcedor e ruas vazias. Eu acho que eu devo ter voado algumas vezes do banco, mas eu tô aqui que seja pra contar a história. E eu ainda me lembro de chegar em casa e ver o Brasil ser desclassificado. Teria sido melhor ter voado pra fora da janela do ônibus mesmo. Muitas coisas mudam de uma Copa pra outra, eu sei disso há bastante tempo, mas uma coisa que apesar de tudo eu acho que não mudou foi a expectativa. A gente tá sonhando com o Hexa desde 2002, mas algo que também não muda é o nosso carisma. Mano, a Copa desse ano tá sendo nos Estados Unidos e no México, e mesmo com todas as notícias que a gente tá vendo de perseguição contra latinos ocorrendo lá nesses últimos tempos, a gente ainda conseguiu conquistar todo mundo em Nova York. Era a gente fazendo embaixadinha na rua, zoando o povo, parecia até que eles estavam no Brasil. Mas esse que eu acho que é o molho brasileiro. A gente é um país que naturalmente é mais caloroso. A gente gosta de fazer quem vem de fora se sentir bem-vindo. E é claro que a gente aproveita também, porque somos legais. Mas a gente não é otário. E quando a gente sai de casa, parece que a gente leva essa alegria e faz o gringo se sentir bem-vindo até dentro do próprio país. A gente não tem vergonha de torcer por nada, principalmente quando coloca nosso orgulho em jogo. E quando eu digo orgulho, eu digo orgulho mesmo. Pra gente, por muito tempo, virou questão de honra trazer o Hexa pra casa. Pelo menos desde 2014. Pra quem tá entre os seus 10, 12 anos, talvez não saiba do que eu tô falando. Mas a verdade é que eu tô falando do maior soco na cara do Brasil. E eu acho que tudo só piorou porque foi em solo brasileiro. Sim, a gente foi humilhado na nossa própria casa. O grande 7-1. Ai, dá até um arrepio lembrando. E apesar de fazer quase 12 anos, eu ainda me lembro nitidamente das reações de toda a minha família e as
as minhas. Eu lembro de todas as ruas de verde e amarelo. Por onde a gente passava tinha pintura na rua. Até a da minha escola. A gente provou pro mundo e pra nós mesmos que quando a gente tá inspirado, qualquer obra é finalizada. E eu lembro que pelo menos aqui em São Paulo tinha muita gente de fora pra ver a abertura da Copa. O Brasil literalmente parou pra ver isso acontecer. E parece que a cada jogo a gente ficava mais esperançoso. Eu, pelo menos, lembro do jogo contra o México, de todo mundo ficando com raiva porque o goleiro deles era bom demais. E isso já tava tirando a gente do sério. A gente só queria um gol, mas mesmo assim acabamos no 0-0. Mas ninguém ficou triste por muito tempo, afinal a gente humilhou tanto a Croácia quanto Camarões e conseguimos ir para as oitavas de final. E a cada jogo a gente ficava cada vez mais esperançoso. Eu e o meu primo se olhava e pensava: será que a gente vai conseguir ver o Brasil trazer o Hexa? Afinal, nós, pobres crianças, não sabíamos o que era o gostinho da vitória. Mas aí chegou o nosso grande boss, que ninguém imaginava que seria o nosso boss final. E nas semifinais, encaramos de frente a Alemanha, que naquela época pensávamos que seria fichinha ganhar dela. Mas aí, a Alemanha fez o primeiro gol. E eu lembro da minha eu de 11 anos dizendo pra si mesma enquanto se empanturrava de amendoim doce: não é possível que a gente vai ser humilhado no próprio país, né? Pra que eu fui pensar isso? Porque literalmente depois daquilo eles meteram 4 gols na gente. E em tempo recorde de 6 minutos. Sim, a humilhação veio com força. E eu até poderia dizer que foi as piores 2 horas daquele ano. Mas eu não vou, porque eu simplesmente parei de assistir depois do 4º gol. Eu e o meu primo não parávamos de chorar. E os nossos pais estavam começando a ficar com dó. Então eles nos convidaram a se retirar pra brincar, pra gente não precisar ver o resto do jogo. Eu só sei que eu segui esse conselho, mas não foi tão bom assim. A brincadeira naquele dia tava tão xoxa quanto aquela partida. Eu só sei que depois que o jogo acabou, eu fui falar com os meus pais. E eu perguntei se o jogo tinha pelo menos nos dado algo de bom. E o meu pai simplesmente me falou: ficou 7-1. E naquele dia, o Brasil ficou em silêncio, porque além de termos perdido, ainda foi no nosso próprio país. E com isso, nos entregou uma das fotos mais tristes que poderia se ter numa Copa. E essa imagem mexe um pouco comigo, porque eu acho que em certo momento, todo brasileiro já se identificou com ela. E há quem diga que o futebol nunca mais foi o mesmo desde aquele dia. Mas vocês querem saber? Quando eu encontrei essa foto, eu também encontrei a biografia do gaúcho da Copa. E apesar de ele ter ido descansar um pouco depois desse jogo, fazendo esse vídeo eu aprendi algo interessante. Ter o sonho de trazer o Hexa pra casa é fenomenal, mas o que realmente importa no fim das contas é saber sempre tirar uma lasquinha de felicidade disso tudo, sabe? Seja se reunindo com a família, ou só deixando tocar enquanto desenha, ou comendo uma pizza enquanto assiste sozinho, ou até fazendo embaixadinhas no meio de Nova York. Eu tenho certeza que apesar de todos os tombos, a gente consegue achar a felicidade do jeito que dá. É só estarmos dispostos a deixá-la aparecer. E sinceramente, a gente não precisa esperar 4 anos pra isso. Mas deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve pra ver mais conteúdos assim. E me segue nas outras redes sociais também. Se quiser ajudar essa animadora a comprar o pão velho de cada manhã, considere virar membro ou mandar um live pix com alguma mensagem legalzinha. Os links estão todos na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!